A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Não esqueça aquele like, se inscreva no canal, compartilhe essas apologéticas para os católicos, sempre frisando e lembrando que esses vídeos é para católicos. Meus queridos amados irmãos e irmãs, vocês sabem diferenciar sacramentos de sacramentais? Vocês sabem que os sacramentais nascem dos sacramentos, por isso são chamados de sacramentais. Nós vamos ver alguns deles na Sagrada Escritura. Sacramentos é aqueles que nós recebemos pelo próprio Cristo na pessoa do Padre. A começar do batismo, são 7, não é? Batismo, confirmação, penitência ou confissão, casamento, unção dos enfermos, ordem e Eucaristia. E os sacramentais? Um crucifixo, água benta, um sal bento, o terço, medalhas, relíquia dos santos. Isso são sacramentais. Mas será que a Bíblia dá aval a sacramental? É o que nós vamos ver a partir de agora na Sagrada Escritura. Vem comigo. Não importa se o vídeo vai ficar longo, assista. Católico que tem conhecimento jamais será enganado por falso profeta. Vamos para mais uma apologética na Bíblia Sagrada. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49 a 50, vai falar de um modelo teológico, de um grande sacramental pedido pela Virgem Maria, e que no século II os cristãos já faziam. O que é isso, irmão Fábio? Eu estou falando do terço. Aonde encontra-se o terço na Bíblia? Meus irmãos, eu vou mostrar para vocês até o formato do terço, né? Ou do rosário. Vamos lá. Eu não vou colocar na tela, meus irmãos, porque são muitos versículos sobre sacramentais, sobre alguns sacramentais. Eu não vou colocar na tela porque isso dá dor de cabeça para mim editar. Então, papel e caneta na mão para anotar essa apologética. Vamos lá. E assim está escrito: pôs a mão no alforje, tomou uma pedra e arremessou com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou-lhe na fronte e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. Meus irmãos, aqui tem um sentido teológico bem interessante nesse versículo. Porque, veja, Davi tem nas mãos uma funda, e a funda era exatamente no formato de um terço. Era algo de couro, que ele pegava nas duas dobras, tipo um cinto, e colocava nesse cinto a pedra, rodava e arremessava. Só que presta atenção, aqui num olhar teológico, diz que a pedra era Jesus. Então, se a pedra realmente é Jesus, o formato do cinto, o formato é o terço, a pedra é Jesus, representa cada Ave Maria que rezamos, cada Ave Maria estamos invocando o nome do Senhor, por intercessão da Imaculada Conceição, e o alforje aqui é a própria Virgem Maria. Veja que a pedra está dentro do alforje. E Jesus veio de onde? Do ventre da Virgem Maria. Então, logo o alforje é a Virgem Maria, as pedras que estão dentro é as Ave Marias, cada oração rezada é uma pedra que vem para o alforje. E é com isso, com o terço, com a oração do terço do rosário, que nós vencemos os Golias, né? Que nós vencemos as barreiras, ultrapassamos, né, os obstáculos, como diz o Salmo 23. Então é justamente esse símbolo, essa prefiguração que os grandes teólogos da atualidade têm feito com o Santo Rosário. Sim, mas a pedra é Jesus, o alforje é a Virgem Maria. E o formato da funda é o terço. Mas onde se reza isso? Vamos para
Mateus. Se nós pegarmos aqui Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus fala no sacramento do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós pegarmos aqui, que é a oração do texto, Pai, Filho e Espírito Santo, em forma de cruz, no capítulo 9, versículo 4 e 6 de Ezequiel, em forma de cruz. Não é? Então, logo nós vemos que também o Pai Nosso que é rezado nos Pai Nossos das Ave Marias. Algumas pessoas dizem que cada Ave Maria, né, é um Golias que cai. Já tem esse ditado que diz, cada Ave Maria é um Golias que cai. Mas nós vemos o Pai Nosso, nós não vamos pegar, mas o Pai Nosso você pode acompanhar, está em Mateus, que também faz parte do texto, não é? O creio também está na Bíblia, mas nós não vamos ver. Mas veja, o Pai Nosso está em Mateus 6, do versículo 9 a versículo 13. E assim está escrito: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Na Ave Maria está perfeita, tá? É na Ave Maria. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Veja só, aqui está o Pai Nosso. As Ave Marias, que são rezadas nesse rosário ou nesse terço, é só você juntar dois versículos de Lucas capítulo 1, o versículo 28 e o versículo 42. Vamos ler os dois versículos de uma vez, a parte A da Ave Maria e a parte B da Ave Maria. Nós vamos ler o anjo, o arcanjo, no louvor de Deus à Virgem Maria, na oração de Deus à Virgem Maria, ele transmite, ele reza a parte A, e Isabel, o Espírito Santo, e a humana, que somos nós, humanamente falando, para toda a humanidade, rezamos a segunda parte da Ave Maria. Então vamos ler os dois versículos juntos, o versículo 28 e o versículo 42, e você vai ver que assim forma a oração da Ave Maria. Vamos lá. Ave está dizendo para quem? Para Maria. Então podemos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. 42. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Quem está no ventre? Jesus. Então vemos que aqui está um sacramental. Mostrei para vocês com Bíblia. O primeiro sacramental que eu mostrei, arma poderosa para derrubar cada Ave Maria, é um afuzilamento do capeta, é um filisteu. O filisteu simboliza as trevas, simboliza o demônio. Então a Virgem Maria disse em Fátima: para serem livres do fogo do inferno, é necessário rezar o terço, é necessário o rosário para não ir para lá. Por isso rezamos o rosário de madrugada com o Instituto Resto diante do Santíssimo, pela TV, e é uma graça eficaz para nossas vidas, para mim e para minha esposa. Muito bem, aí nós vimos, claro, o primeiro sacramental. Logo, meus queridos amados irmãos, nós vamos ver mais um sacramental, também muito perigoso, muito poderoso. Depois da oração do rosário, esse sacramental é o mais poderoso de dentro da igreja. Sacramental, tá? Não confunda sacramental com sacramentos. São sacramentais. O terço é um sacramental, certo? Olha só. Vamos pegar aqui na Sagrada Escritura. Eclesiástico 48:14. Olha só. Eclesiástico 48, livro do Eclesiástico 48, 14 e 15. Outro sacramental muito forte. Se você quiser pegar lá em 1 Reis, você vai ver, mas vamos usar aqui do livro do Eclesiástico, que está mais livre acesso. E assim diz: nada houve que pudesse vencer. Seu corpo mesmo depois da morte fez profecias. Durante a vida fez prodígios, depois da morte fez milagres. Apesar de tudo isso, o povo não fez penitência. Não se afastou dos seus pecados até que foi expulso da sua terra, espalhando-se por todo o mundo. Vejam só, está onde? 48, do versículo 14 ao versículo 16 do livro do Eclesiastes. Está falando de quem? Está falando de uma relíquia preciosa, que é os ossos ou o corpo de Eliseu. Depois da morte fez milagres. Então nós estamos falando de quê? Das relíquias dos santos. As relíquias dos santos também, a relíquia de primeiro grau é o sangue ou o osso
dos santos. Depois vem as relíquias de segundo grau dos santos. Como nós vemos em Atos dos Apóstolos, nós vamos pegar os lenços que passavam no corpo de Paulo, era levado para os enfermos e eles eram curados. Os sacramentais também nos cura. Os sacramentais também nos liberta. Os sacramentais, só lembrando, não são amuletos e não são para serem usados, como a maioria dos católicos usam, por superstições. Não pode ser usado por superstição. Isso é diabólico. Se você usa um crucifixo, né, que nós vamos ver daqui a pouco, se você usa um terço no pescoço, não reza o terço, mas por superstição, digo para você, você está no caminho do inferno, livre acesso ao inferno. Sacramentos ou qualquer objeto religioso não pode ser usado com superstição. As imagens sacras, né, também, as imagens sacras, nós vemos na Sagrada Escritura, se nós pegarmos as imagens sacras, capítulo 25, versículo 18, do livro do Êxodo, nós vamos ver Deus mandar fazer as imagens sacras. Então as imagens também são um modo de evangelizar, são um modo também de dirigir orações, como Josué e como Moisés dirigia. Números capítulo 10, versículo 35 e 36, Moisés chamava a arca do Senhor, um sacramental, ou seja, algo que é a essência, não é? É óbvio que ali estava o sacramento, mas e Josué 6, 7 se ajoelhava também diante da arca, em si uma arca, uma caixa, também um sacramental, um tabernáculo. Então vejam, meus irmãos, as imagens também são consideradas como sacramentais, porque as imagens santas nos evangelizam, as imagens santas nos levam ao sagrado. Então ainda agora no 49, 17, 18 diz assim: nem comparável a José, nascido para ser o governador dos seus irmãos, e o esteio do seu povo, José, filho de Jacó, governador do Egito, está se falando. Seus ossos foram conservados com cuidado. Depois de sua morte, fizeram milagres. Vejam, meus irmãos, sempre as relíquias estiveram com o povo de Deus. As relíquias estão com o verdadeiro povo de Deus. As relíquias provam, pelas relíquias, que a Igreja Católica é a Igreja de Deus. Nós vamos ver as relíquias, os ossos de primeiro grau de todos os apóstolos estão em Roma. Ora, no Vaticano, o altar da Basílica de São Pedro, ele foi feito o altar em cima do túmulo de São Pedro. Para vocês terem uma ideia, no obelisco tem relíquias de São Pedro. Então vejam, meus irmãos, é fácil mostrar esse sacramental. As relíquias dos santos também são e fazem parte dos grupo dos sacramentais. Muito bem. Então logo nós vamos para 1 Coríntios. Vamos ver mais um sacramental. 1 Coríntios 1, 23. Vamos lá. Vou pegar aqui. 1 Coríntios 1, 23. Nós vamos ver outro sacramental, não é? Que é o crucifixo, que nós usamos, ou a cruz. A cruz é quando não tem Jesus na cruz, então é cruz. Quando tem Jesus na cruz é chamado de crucifixo. Nós temos 3 versículos no Novo Testamento que mostra o crucifixo. Não é? Mostra o crucifixo. 4, no máximo, versículos que mostram o crucifixo. As outras falam do termo cruz. Então assim está escrito. Veja só, quando ele fala de um crucifixo. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Os pagãos são os protestantes, porque se nós vermos é uma espécie de pagão. São 3 tipos de pagão que tem na Sagrada Escritura, e uma delas é não ouvir a igreja, capítulo 18, versículo 17 de Mateus. Se não ouvir a igreja, seja considerado para ti como pagão. Protestante não segue a igreja, protestante rejeita a igreja, protestante persegue a igreja, então são pagãos. Então o crucifixo é loucura para o protestantismo. Muito bem, o crucifixo é um sacramental. Logo no capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 2, diz: julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Aqui veja que nós estamos vendo o 2º versículo, e nós vamos ver o 3º versículo, quando Paulo apresenta, logo depois da 2ª carta aos Coríntios, em Gálatas, quando São Paulo apresenta na cara da Galácia, né, o crucifixo, e assim está escrito.
Gálatas 3:1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos não foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Se nós pegarmos nessa Bíblia aqui, Mensagem de Deus, nós vamos ver o quanto está perfeito para falar desse sacramental que São Paulo apresentou à igreja da Galácia, hoje Turquia. Veja só. Vamos pegar aqui porque tá demais, tá maravilhoso esse versículo. Na tradução da Bíblia, Mensagem de Deus. Vamos lá. Olha só. Ó Gálatas sem juízo, quem vos enfeitiçou? Os protestantes ou os pastorzinhos? Feitiçou. Ante vossos olhos tinha fixado, outra melhor diz, visto a imagem de Jesus Cristo crucificado. Aqui está o sacramental do crucifixo, a cruz. É um sacramental. Repare que logo nós estamos vendo dentro das Sagradas Escrituras. Logo nós vimos aqui, nós vimos o quê? O terço e a relíquia dos santos. Nós já vamos vendo o quê? E agora vimos o crucifixo. Nós já vamos vendo aqui 3 relíquias. Vamos para mais, 3 sacramentais. Vamos para mais um sacramental, Êxodo 15:22. Vamos lá. Êxodo, capítulo 15, versículo 22 a versículo 26. Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e dirigiu para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, sem encontrar água. Chegaram a Mara, onde não puderam beber de sua água, porque era amarga, de onde o nome de Mara, que dera a esse lugar. Então o povo murmurou contra Moisés. Que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro, que ele jogou na água, e esta tornou-se doce. Foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali aprovou. Veja só. Aí se nós pegarmos aqui a parte B, diz assim: não mandarei sobre ti nenhum dos males com que cobrirei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Veja só. E ali diz que chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 60 palmeiras junto, e acamparam junto à água. Veja, essa água aqui, esse madeiro que é jogado na água, ele é chamado de, esse madeiro aqui, pela teologia, é a cruz, tá? A cruz que cura. A cruz, aqui mostrando, é sinal de cura. Não é? Ainda sobre... E aqui a água se tornou doce. Quer dizer que a água com o madeiro, quando toca o madeiro, a água, quando toca a cruz, ela se torna água doce. As águas amargas se tornam águas doces. Vocês estão vendo aí, né? Que maravilha. Vamos pegar mais uma aqui. Se nós vermos aqui eu sei que os 7 vai, pelo olhar da teologia, vai representar os 7 mergulhos da alma, vai representar os 7 sacramentos. Mas vejam, meus irmãos, uma água que cura, quando o profeta determinou que a água seria de cura. Quando a água benzida, quando a água benta, ela se tornou-se benta pela palavra oracional do profeta. Vai mergulhar no Jordão e tu serás curado. Veja como uma água benta, esse sacramental, ele tem poder de curar e tem poder de libertar. Lembrando, todos os sacramentais têm poder de curar e têm poder de libertar. Uma imagem é um sacramental muito forte. Os sacramentais que estão ali no topo, terço, imagem e relíquia de santos. Quantos relatos, um testemunho de Nossa Senhora das Graças no interior de São Paulo, que tiraram Nossa Senhora das Graças de uma paróquia que tinha lá e transladaram a imagem para outra cidade. E ali, aquela cidade ficou 7 anos sem chover.
E ali os padres chegaram à conclusão que foi por causa da imagem de Nossa Senhora das Graças que tinha sido tirada daquele lugar, no interior de São Paulo. Né? E ali eles regressaram com a imagem, fizeram a procissão de volta com a imagem da Senhora das Graças. Eles fizeram, e quando eles botaram o pé no lugar, a chuva começou. Então a procissão até a entronização, outra vez na paróquia de Nossa Senhora das Graças, a imagem da Senhora das Graças. E ali não houve mais seca, até os dias de hoje. Veja só, meus irmãos, eu esqueci agora, eu vi na século XXI esse testemunho, né? Fizeram, parece que até um filme sobre isso, e eu esqueci, no interior de São Paulo, não sei se é Campinas ou outro lugar, no interior de São Paulo. Quem souber aí, coloca no comentário. Mas seja, o poder de um sacramental, né? E aqui nós vemos o poder de outro sacramental. Nós vemos o quê? Vamos lembrar: terço, relíquia dos santos, crucifixo. E agora nós vamos ver a água, que é um sacramental. Veja só. Aí Naamã foi, em 2 Reis 5, se você quiser pegar aí de 2 Reis 5, de 10 a 19, você pode ler todo o texto. Nós vamos pegar aqui o versículo 14, olha só. Nós vamos pegar do versículo 10 a 14, tá? Vamos lá. O profeta mandou Naamã, mandou o seu mensageiro, que era Giese, dizer: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne ficará limpa. Veja só, vai lavar nas águas do Jordão, e tua água, inclusive no olho teológico, esses 7 mergulhos são os 7 sacramentos, a começar pelo batismo, foi no Jordão que Jesus foi batizado, onde João Batista apareceu pregando. Né? Ali já tinha sido curado Naamã, olha só. Veja só, meus irmãos, olha o que Naamã começa a dizer, ó. Naamã se foi despeitado, dizendo: eu pensava que ele viria em pessoa diante de mim, invocaria o Deus de Israel, poria a mão no lugar infectado e me curaria da lepra. Porventura os rios de Damasco, o Abana, o Farfá, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar nelas e ficar curado? Veja só. Mas o profeta não profetizou que o Abana, que o Damasco, que o Afarfá estava com as águas bentas. Ele profetizou para o Jordão. Então a água que se tornou benta foi a água do Jordão. A água que tornara benta foi a água do Jordão. A água benta, ela é um sacramental. Não foi o Abana, o Afarfá, que ele diz aqui, nem o de Damasco. Se ele mergulhasse num desses 3, ele não ia ficar curado, porque não estava benta a água. Ela se tornou, quando o padre benze essa água, ela se tornou benta, se tornou o quê? Um sacramental. Então, o profeta, na pessoa do padre, do sacerdote, ele profetizou, ele tornou a água benta a do Jordão. Preste atenção nesse detalhe. Porque às vezes as pessoas pedem a apologética, a pessoa dá, e aí as pessoas não entendem a apologética porque não escutam uma explicação. Tem que se ouvir a explicação. Vejam só. Aí pronto, veja o que foi que aconteceu. Voltando, retirou-se encolerizado. Mas seus servos aproximaram-se dele, dizendo: meu senhor, se o profeta tivesse ordenado algo difícil, o senhor não faria? Quanto mais agora que ele disse: mergulha no Jordão e serás curado. 14. Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes. Aliás, a tradução não diz mergulhou, porque a tradução do original não diz mergulhou. As protestantes também mergulhou. Aqui diz se banhou. Quando diz assim: o profeta não te mandou lavar-se para ser curado? E diz aqui, ó: Naamã desceu ao Jordão, banhou-se ali 7 vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e sua carne tornou-se limpa como de uma criança. Agora, pra catar, veja, meus irmãos, nós estamos vendo o poder da água benta de um outro grande sacramental. Veja só, quanto mais o padre for santo, viver uma reta santidade, mais o sacramental vai ser mais poderoso. Tá? Então, cruzes, crucifixos, medalhas, correntes. Essa é a corrente da cadeia, né? Da consagração total à Imaculada. Mas veja só, também é um sacramental, porque isso aqui foi benzida pelo padre. Quanto mais o padre levar uma vida reta, uma vida santa, mais o sacramental vai ser valioso.
Veja, os sacramentais são usados para exorcismos. O caso da água benta, não é? O caso do sal ungido, do crucifixo bento, exorcizado. Então, essas coisas, esses sacramentais exorcizados, eles têm poder. Não é? Então, nós vimos aqui o quê? O terço, a relíquia dos santos, nós vimos o crucifixo, não é? Opa, estou esquecendo. Nós vimos o terço, a cruz. Meus irmãos, vocês, olha, já esqueci, vocês vejam aí, eu sei que nós já vamos nos 5 sacramentais aí. Nós estamos vendo agora a água, a gente já viu o terço, já viu o crucifixo. Só 2, nada, 2 não. Mas e o terço, relíquia dos santos, sem terço, relíquia dos santos, o crucifixo, né? E agora nós estamos vendo a água. A água benta. Então nós vamos vendo 4 sacramental. 4 sacramental. Veja que as águas bentas curam. Veja só, meus irmãos. Nós vamos ver mais um sacramental agora. Apocalipse 1:12. O 5º sacramental. Apocalipse 1:12. Diz assim: voltei-me para saber quem falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. Candelabros era a vela antiga, né? Aqui representa a vela. Eram 7 bicos que eram acesas, né? Ainda se usa no rito oriental da igreja. No rito latino nós usamos o costume da vela, né? Então veja, a vela benta também é um sacramental, representa a luz de Cristo. A vela, nas 3 noites escuras, os grandes santos, como São Padre Pio e tantos outros, diz que vai prevalecer acesa por 3 dias apenas uma vela. Nas 3 noites de escuridão, uma vela benta, tá? Veja só, essa vela não será apagada e ela durará por 3 dias. É só a única luz que vai brilhar dentro das casas nas 3 noites de escuridão. Veja aí. Nós vimos a vela. Nós vamos ver também outro sacramental dentro da Sagrada Escritura. Vamos lá. Que é o óleo, ou mais conhecido como azeite. Vamos pegar aqui o capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 6º sacramental, versículo 8. Traja sempre vestes brancas e haja sempre azeite perfumado em tua cabeça. Veja só, o azeite, né, ou o óleo do crisma. Esse óleo ele é usado para, vamos dizer assim, em todos os sacramentos. O óleo da consagração, ele é usado para sermos consagrados profeta, sacerdote e rei no batismo. Ele é usado também para o sacramento da ordem. Ele é usado também para o sacramento da unção dos enfermos, não é? Ele é usado para vários sacramentos. No rito oriental também se usa esse óleo. Não tem o costume de se usar no casamento, no rito latino, mas ele é usado em vários sacramentos da nossa fé. Então veja, vamos para mais um sacramental. Esse sacramental é muito forte e é muito discutido por muitas pessoas, mas é um sacramental. Estamos falando de quem? Dele. 2 Reis 2:19. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. Vou ler para você saber qual sacramental é. Os habitantes da cidade disseram a Eliseu:
a cidade está muito bem situada, como pode ver, meu senhor. Mas as águas são más e tornam a terra estéril. Eliseu disse-lhes: trazei-me um prato novo e ponde nele sal, um sacramental, sal bento, sal. Eles lhe trouxeram. Eliseu, óbvio que Eliseu abençoou o sal, né? Não está aqui escrito isso. Eliseu foi e jogou e deitou na fonte o sal, dizendo, olha só, eis o que diz o Senhor. Veja a oração de consagração, ou seja, de unção, de benzer o sal, né? De exorcismo do sal. Olha, eis o que diz o Senhor: sanei essas águas e elas não causarão mais nem mortes e nem esterilidade. 22. Ficaram as águas sadias, ainda o são, segundo a palavra que o Senhor tinha dito por Eliseu. Veja aí, meus irmãos. Quando um padre está abençoando, está benzendo ou consagrando um sacramental, diz que é o próprio Senhor que está falando pelo padre, porque foi o Senhor que falara por Eliseu aqui. Então veja o quanto é importante os sacramentais para nossas vidas. Nós vimos aqui 7 sacramental. É óbvio que tem mais, sim, tem mais, irmão. Tem mais, irmão Fábio? Tem mais sacramentais. Mas nós vimos aqui 7 deles, se eu não me engano. É porque, veja, nós começamos com o terço, passamos para o crucifixo, depois para a relíquia dos santos, fomos para a vela, o óleo e o sal. Para mim que eu tinha contado 7 sacramental, mas vimos 6, por exemplo, vimos 6 aqui, sacramental, né? Então, para você ter uma ideia, porque essa Bíblia Sagrada fala de uma única fé, ela fala da fé católica, por isso nós não podemos pegar a Sagrada Escritura e ler com a mentalidade protestante. Temos que fazer catequese, temos que fazer apologética, temos que andar e conhecer a doutrina. Se você não conheceu os sacramentos nos evangelhos, depois que você conheceu os sacramentos no evangelho, daí conhecer os sacramentos fora dos evangelhos, você não vai fazer uma boa apologética, você não vai ser um bom apologista, porque você não tem a base, que é os sacramentos. Como você vai conhecer as outras coisas? Se a apologética sempre está em torno dos sacramentos, da fé da igreja, de uma doutrina, aí fica difícil, meu irmão. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, vocês viram aqui esses sacramentais comigo. Bom, eu contei 6. Para mim que eu tinha contado 7. Se vocês verem aí no vídeo, depois vai ver quantos sacramentais foi que a gente pega caneta e papel e note os versículos, as passagens sobre esses sacramentais, né? Então nós vimos aqui a importância de cada um deles. Eles curam, eles libertam, né? Nós falando aí de sacramental, nós vimos que a serpente de bronze foi um sacramental de cura para aquele povo em Números 21. Né? Todo aquele que se voltava, que olhava para a serpente, era curado. Então o sacramental, ele tem o poder de cura. Ele tem o poder, Jesus disse isso lá em João 3. Né? É necessário que o Filho do Homem seja levantado, seja posto na cruz, levantado o quê? Seja crucificado, para atrair todos o olhar que cura os homens, que salva. Falando o quê? Do crucifixo. Cura, é um sacramental de cura. Né? E aí nós vemos que a prova desse sacramental de cura é que salvou Marcelino Pão e Vinho, curou a perna de São Pelegrino de um câncer. Foi o sacramental, né? O crucifixo. Então vejam, meus irmãos, nós sabemos a importância e temos que conhecer a história e temos que conhecer a apologética, para não sair por aí ensinando coisa errada, certo? Não esqueça aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma! Salve Maria Imaculada, sempre Virgem.